Apoiado por Pepe Mujica, Yamandu Orsi foi eleito presidente do Uruguai após uma coalizão de esquerda e centro-esquerda. Assim, a Frente Ampla voltará ao poder no país da América do Sul após 5 anos de governo da centro-direita. Com mais de 99% dos votos apurados, a Corte Eleitoral mostrava Orsi com 49,8% dos votos. Já o partido governista, o Partido Nacional do Álvaro Delgado, tinha 45,8%. A participação eleitoral, em geral alta, foi de 89,4% dos 2,7 milhões de registrados para votar. Duda Teixeira, o que é que você destaca dessa vitória aqui embaixo do Uruguai? Oi, Inácio, boa tarde. Um prazer estar aqui no Made in Brasília. O Yamandu Orsi, que venceu agora o segundo turno, ele foi o vencedor no primeiro turno. O que aconteceu no primeiro turno é que se a gente somasse todos os votos dos partidos que são de direita e fazem parte da atual coalizão de governo do Luiz Lacalle Pou, a direita tinha mais votos que a esquerda. Mas no segundo turno parece que teve aí alguma migração de votos da direita para a esquerda. A razão disso ainda não é muito bem conhecida, mas uma possibilidade seja a questão da segurança. Os uruguaios falaram muito que o principal tema dessa eleição, a principal preocupação era a segurança pública. O Luiz Lacalle Pou, quando foi eleito há 4 anos, tinha isso como uma promessa, reduzir a criminalidade. Houve um aumento muito grande da criminalidade no Uruguai na época do Tabaré Vázquez, também da Frente Ampla, e o Lacalle Pou prometeu reduzir. Mas conseguiu reduzir muito outros crimes, então roubo com violência, né, caiu 40%, roubo de veículos caiu 25%, mas não reduziu a taxa de homicídios, que é aquilo que vai para o telejornal da noite e que mais assusta as pessoas. Então teve provavelmente esse desejo de querer uma mudança, e aí a maioria, ou 50% ali, né, dos uruguaios acabaram escolhendo o Yamandu Orsi de esquerda, o que é uma coisa que chama atenção, porque a esquerda geralmente nesse tema da segurança pública não costuma ir muito bem. O Yamandu Orsi, você vê que a gente fala da eleição do Uruguai, é sempre assim, centro-direita para centro-esquerda, né? É um país de políticos mais moderados. Então, mesmo o Yamandu Orsi sendo de esquerda, ele diz claramente que na Venezuela a gente tem uma ditadura. Já perguntaram isso para ele durante a campanha e ele fala, não é uma democracia, numa democracia as pessoas têm liberdade para escolher os seus representantes, isso não aconteceu na Venezuela. Ele colocou em dúvida ali o resultado da fraude eleitoral do Maduro de 28 de julho, dizendo, olha, é duvidoso, é suspeitoso. Então, é uma esquerda que está realmente mais para o centro. E em alguns temas, como, por exemplo, o Mercosul, ele vai muito junto com o Luiz Lacalle Pou, que é de direita. O Uruguai é um país pequeno, que depende muito do Mercosul, mas que quer fazer acordo diretamente com outros países, né? O Mercosul, por exemplo, fazer um acordo com a China, com a União Europeia. O Uruguai é um país que exporta muita carne e muita soja. E o Mercosul, ainda mais agora com o mandato do Lula, jogou esses acordos todos para a gaveta. Então, tanto ele quanto o Luiz Lacalle Pou, que é o atual presidente de centro-direita, querem mais dinamismo no Mercosul. Então, é uma esquerda, Yamandu Orsi é uma esquerda, mas é uma esquerda bem de centro, às vezes até com posições aí mais à direita. Muito bem. Ele, aliás, assim como o presidente do Chile, que também é de esquerda, condenando, portanto, as eleições fraudulentas da Venezuela. O que mostra um pouco do perfil dele, que é o nosso próximo assunto. Aos 57 anos, Orsi foi professor de História e ex-governador do departamento de Canelones, é uma espécie de estado lá na região, que é o segundo maior estado, ou no caso, departamento do Uruguai. Mas, além disso, o que se sabe desse personagem, meu caro Duda? O que mais que se sabe do perfil dele?
O fato dele ser professor de história indica que ele entende história, então eu acho que isso ajuda ali, né, nessa ideia de entender que a Venezuela é uma ditadura. Esse departamento de Canelones, o Uruguai é que nem a Argentina, né? Ele não tem um sistema federalista como a gente tem aqui no Brasil de estados, então são departamentos. Ele governou Canelones, foi bem avaliado. Canelones é uma região, o brasileiro que já foi viajar lá para o Uruguai conhece Canelones, porque Canelones é onde se produz 60% dos vinhos do Uruguai. É uma cidade perto até de Montevidéu, da capital, eu acho que dá ali 1 ou 2 horas de carro. Tem várias vinícolas ali muito conhecidas que se encontra aqui, inclusive nas prateleiras dos supermercados brasileiros, os vinhos de Canelones, porque são até os melhores vinhos do Uruguai, né? São os vinhos mais finos de lá. E ele está há muito tempo já na política, desde a década de 80, militando sempre na esquerda e foi ascendendo até que foi escolhido aí. Fala-se muito desse apoio do Mujica, é certo que o Mujica foi um cabo eleitoral muito presente, mas eu acho que exagera-se muito a olhar aí a participação do Mujica nessa história. O Mujica, eu acho que ele é muito mais querido fora do Uruguai, por ser aquele personagem carismático, que tinha fusquinha, que tinha uma cachorra manca, enfim, que defendia lá a legalização da maconha, do que dentro do Uruguai. No Uruguai tem uma política, uma dinâmica ali interna, uma disputa de partidos, a Frente Ampla é muito forte, tem muita tradição. Então, o que aconteceu no Uruguai foi uma mudança da centro-direita para a centro-esquerda para uma colisão de partidos que é muito conhecida, tem muito poder, que é a Frente Ampla. Muito bem. Agora, voltando a falar sobre essa eleição, agora nas repercussões de Brasília, Wilson Lima, por aí em Brasília, como repercutiu a vitória do Orsi no Itamaraty? Foi bem recebida? Então, Zé Inácio, eu queria até, se possível, dividir a tela com o Duda, Claro. porque eu quero que ele me ajude nessa, porque, pelo menos aqui do lado daqui, a vitória do Orsi caiu com um sentimento de alívio. Tem uma brincadeira aqui em Brasília, até um papo, que quando em situações de tensão, se fala muito que o Palácio do Planalto está preocupado, tem até figurinha de apresentador de televisão falando que o Palácio está preocupado, isso já virou uma piada interna aqui. Agora a figurinha mudou, o Palácio está aliviado. Porque é o seguinte, com a vitória do Trump, o Brasil ficou com medo de, nossa, eu vou ficar isolado, tem toda essa questão de isolamento multilateral. Aí, na América do Sul, você já tinha ali a Argentina, que não é, né, o Milei, que não é o melhor amigo do presidente Lula. E aí, com essa eleição lá no Uruguai, você tem o seguinte em mente, opa, o Brasil pode tentar aproveitar ali o Uruguai para formar um bloco, para ter ali uma força, né, de uma centro-esquerda na América Latina. Então, Duda, eu entrego para você vendo essa linha. O Itamaraty está bem aliviado. Lógico que, pelo menos assim, diante de várias derrotas, isso aqui me parece apenas uma gota dentro de um grande oceano. Exato. O Lula tem tido muita dificuldade de exercer alguma influência na América Latina. Até o Maduro, venezuelano, que foi muito apoiado pelo Lula, historicamente, o Maduro dá várias frases grosseiras agora em relação ao Lula, ao Celso Amorim. Mesmo presidentes de esquerda, o Gabriel Boric no Chile, por exemplo, discutem com o Lula em relação às violações de direitos humanos na Venezuela. E aqui mais pertinho, no Mercosul, todos os outros presidentes eram de direita, né? Então, Santiago Peña, no Paraguai, do Partido Colorado, de direita, o Luiz Lacalle Pou, no Uruguai, de direita, e o Javier Milei, libertário, né? Direita mesmo. Então, o Lula realmente não conseguia ninguém ali que fosse mais um ouvido, um amigo para ele. Agora, com essa eleição do Dilma Orsi, abre uma esperança aí de Lula ter alguma influência. Agora, vamos lá, o Uruguai é um país
pequeno e que não vai entrar, né, nessas questões mais ideológicas que o Lula tanto gosta, né? É um país de presidentes mais pragmáticos, que estão muito para o centro. E vale a gente lembrar, o Luiz Acagepô, quando veio para o Brasil aqui, ele trouxe, né, o Mujica e o Sanguinetti, né? Então, assim, ele traz os outros presidentes de direita e de esquerda, porque é um país que realmente não pode fazer inimigos. O Uruguai é pequeno, é um dos países que tem o maior custo de vida da América Latina, então precisa de acordos de livre comércio, precisa estar bem com outros países. Os políticos de lá entendem isso e vão ser pragmáticos com o Lula. Agora, não dá para o Lula achar, o Itamaraty achar que vão ganhar um grande aliado. Não vai ser isso, não. Aliás, só em 30 segundinhos, Duda, comercialmente, o Uruguai é relevante para o comércio exterior com o Brasil? O Brasil é extremamente relevante para o Uruguai. Eu lembro que o Mujica me falou daquela cerveja Nortenha. Ele falou assim: Duda, essa cerveja não existe aqui no Uruguai, ela é toda exportada. E isso, existe às vezes um temor dentro do Uruguai que eles falam assim: nossa, se a gente for exportar isso para o Brasil, a gente vai exportar, vai faltar aqui no supermercado, né? Porque o Brasil é muito grande, é um mercado que pode consumir muitas coisas do Uruguai. Então, o Brasil é muito importante para o Uruguai. O Uruguai já não é tão importante para o Brasil assim.